Bem, hoje estamos aqui com o padrinho Tadeu, o Alexandre Tadeu. Para mim é um grande prazer estar com ele, levando para vocês em casa um pouquinho mais de cultura da nossa cidade, porque a religião é uma cultura, né, Tadeu? Sem dúvida nenhuma, né? A religião, ela bem estudada, podendo conhecer, fazendo um estudo comparado das religiões, é sempre algo realmente encantador. Fala um pouquinho pra gente como surgiu o Céu de Capela e há quanto tempo vocês estão trabalhando? O Céu de Capela, nós estamos estabelecidos aqui em Rio Preto já há mais de 5 anos. Surge da ansiedade de um grupo de pessoas em podermos trabalharmos em 2 frentes distintas. Uma delas é auxiliar no processo terapêutico, no processo espiritual, físico das pessoas que vêm procurar as nossas ajudas. E a outra também, com bastante carinho, é entregarmos as chaves das realizações para que as pessoas possam atingir esses processos de autorrealização, de iluminação, motivo pelo qual nós temos aí a nossa escola, tanto presencial quanto à distância. Lá no nosso site, né, no www.celdecapela.com.br, a pessoa pode ter mais informações a respeito das atividades do Instituto. E nós aqui temos então duas modalidades de educação. A presencial, que ocorre atualmente às quartas-feiras, às 8 horas da noite, e a distância, por videoconferência, cujas as aulas elas são às quartas-feiras e aos domingos. Certo. E quem está assistindo também gostaria de fazer o curso, é só entrar no site? Basta entrar no site, na área, existe uma área que fala exatamente sobre os cursos, ela vai ler algumas informações básicas, vai nos enviar um e-mail através do site, e este e-mail é imediatamente respondido pelos diretores da parte de educação e é marcado já o início das aulas. Nós teremos aí o início das aulas agora, foi definido hoje, dia 20 de fevereiro, iniciar as aulas à distância e dia 17 de abril a aula presencial. Muito bom. Agora me fala uma coisa, o Céu de Capela hoje também é muito conhecido a consagração de um chá que você oferece aqui também. Perfeito. Se trata da bebida chamada mais comumente como ayahuasca. E a ayahuasca ela é uma das inúmeras maneiras que os nativos, né, na linha do xamanismo, utilizavam para adentrar nesses estados alterados de consciência, nesses planos internos, nesses mundos espirituais. Cada escola tem a sua maneira de dizer isso. E nós aqui então utilizamos a ayahuasca como esse facilitador. Esse nome ayahuasca, né, ele é de um dialeto quima dos Andes, né, e formado por 2 palavras. Aya, que significa espírito, alma, morto, e huasca, que significa cipó, vinha. Então as traduções ficam como cipó dos espíritos, cipó dos mortos ou vinho das almas. E ela é então uma bebida formada pela fervura, pela infusão de 2 plantas, um cipó, o Banisteriopsis caapi, e uma folha parente do café, que é Psychotria viridis. Então essas 2 plantas fervidas juntas formam essa bebida conhecida como ayahuasca. Assim como tantas outras plantas de poder, a ayahuasca é uma bebida que, quando nós a ingerimos, ela tem hoje toda uma farmacologia bem estudada, bem conhecida, né? Os complexos armalínicos inibidores de monoaminoxidase presentes no cipó, e a dimetiltriptamina, uma molécula muito semelhante à serotonina dos nossos organismos, que está presente na folhagem. Essa farmacologia é bem conhecida do ponto de vista científico. O que às vezes carece de linguajar, e aí nós chegamos numa situação um pouco delicada, que é a parte dessa espiritualidade, não é? Em que cada pessoa passa a ter então uma interpretação de acordo com a sua estrutura de formação. Então, ao se visualizar algumas imagens no plano espiritual, talvez alguém que seja da linha da Umbanda venha dizer que está vendo os orixás, né? Os caboclos e assim por diante. Já um evangélico, como nós temos também aqui alguns irmãos evangélicos que vêm participar, eles, ao ter as suas experiências nos mundos internos, dizem que estão vendo o Espírito Santo, por exemplo. E assim, cada linha
cada consciência, quando toma o contato com essa espiritualidade, acaba trazendo a sua bagagem de conhecimento espiritual. Vem à tona o teu eu, então. Com certeza, você traz essa formação e você tem essas visões nos mundos internos. O que é muito comum de acontecer com as pessoas, e que é a tônica dos nossos trabalhos, a ayahuasca é conhecida também como planta de poder professora. Diferente de outras plantas que não tem o condão de trazer uma gama de informação, a ayahuasca ela traz uma gama de informação muito grande. Então, independente da realidade de cada um, e o sacerdote, no caso, a gente não precisa saber o que está acontecendo necessariamente com cada um, digamos assim que o seu mestre interior, ele revela para você aquilo que você precisa saber para que a sua vida, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista familiar, de ciclos de amizade, de trabalho, possa ter um reajuste. Então é como se nós trouxéssemos do inconsciente algumas informações da tua realidade para o consciente, para que a pessoa possa então elaborar agora num ambiente seguro, um ambiente tranquilo, elaborar às vezes traumas que estavam lá desde a infância, presença de discussões com os pais, conflitos com familiares, e esta elaboração, este trazer dessa parte escura do nosso inconsciente para o consciente, não é meramente uma informação, ela vem carregada com uma série de emoções, com uma série de valores. Às vezes isso causa um certo desconforto, como quem passa por um medo muito grande, às vezes dá vontade de ir no banheiro, às vezes dá vontade de vomitar, né? É um processo extremamente intenso, mas é um processo que caminha para a cura. Então, nós temos aqui vários relatos de pessoas que foram curadas desde câncer, né, até outras doenças muito mais profundas, exatamente por trazer esta informação que estava lá, ela não tinha condições de elaborar, e numa questão, num ambiente sagrado, ela pode agora com segurança receber aquela informação e ter a cura do corpo físico. Tanto do corpo físico como os conflitos emocionais dentro de casa. É muito comum as pessoas terminarem os rituais e quererem um telefone para pedir desculpa, né, para se reconciliar. E normalmente, aos finais do trabalho, nós quase sempre somos agraciados com a felicidade de podermos atingir alguns níveis de consciência que permite um estado emocional de felicidade muito intenso. É assim como os escritores como Michel Leida, por exemplo, que vai falar sobre as práticas que os xamãs realizam nesse estado de êxtase, né? Nesse estado de felicidade intensa, a gente tem a oportunidade de participar desses planos superiores do espírito, e é sempre algo de muito regozijo e muita alegria. Pelo menos 2 vezes por mês nós nos reunimos. Às vezes as reuniões ocorrem em 2 semanas em seguida, como é o caso do próximo sábado, estaremos reunidos de novo. E essas datas bastam acompanhar no site. Para responder essa pergunta de quem pode tomar ayahuasca, a maneira mais segura de respondermos isso é com os estudos que foram realizados pelo CONAD, desde principalmente na época da década de 60, onde teve aquela liberação das drogas, e isso por conta do poder público acabou chamando bastante atenção, e houve um estudo muito profundo, onde foi realizado um grupo multidisciplinar de trabalho, constando com biólogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, médicos, biomédicos, além dos líderes religiosos de algumas correntes que trabalham com a ayahuasca, para poder fazer uma série de testes, uma série de acompanhamentos e poderem regulamentar o uso. Então o CONAD tem uma portaria editada que autoriza os institutos religiosos a trabalharem com a ayahuasca, como é o nosso caso, e lá nessa portaria ele elenca as pessoas que podem tomar ayahuasca. Então, por exemplo, mulheres grávidas podem tomar ayahuasca? Lá está expressamente, sim, mulheres grávidas podem tomar ayahuasca. Nada contra. Bom, a partir daí a gente começa a pensar assim, se mulher grávida pode tomar ayahuasca, quem que não pode tomar ayahuasca? De fato, ou seja, quando eles falam criança pode tomar ayahuasca, eles falam assim, desde que tenha autorização dos pais, podem tomar ayahuasca, né? Ou seja, todos podem tomar ayahuasca. A ayahuasca hoje é vista pelo poder público como o mesmo jeito que é a Eucaristia da Igreja Católica. E realmente ela passa a ser tratada assim pelo poder público. Ou seja, a ayahuasca é uma questão de fé.
né? As curas que ocorrem no nosso instituto, elas são uma questão de fé. Nós não atribuímos isso à ayahuasca. É como se nós costumamos dizer assim: quem cura é Deus, e Deus se vale dos instrumentos que Ele apraz para conduzir a cura. Pode ser o remédio da farmácia, pode ser uma simples oração de um líder religioso, pode ser a ayahuasca, né? Mas não é ela quem cura é Deus. A pessoa começa a usar, ela tem um tempo certo de terminar esse tratamento, ou não tem um tempo, ou faz mal usar muito, não faz? Depende, cada consciência procura o trabalho com a ayahuasca, cada um com seus interesses particulares. Alguns esperam experiências místicas, como o desdobramento astral, como a clarividência, como esse contato com a espiritualidade maior, e esse é um perfil. Outras pessoas vêm em busca da cura de uma de suas doenças, outros em busca de conflitos, resolver conflitos, e outras simplesmente vêm para se autoconhecer. Não há qualquer restrição, né, relativamente aos períodos de uso. Nós, no Instituto, fazemos isso quinzenalmente, mas existem aí documentários hoje, estudos hoje profundos, que pessoas fazem uso quase que semanalmente da ayahuasca sem qualquer problema de dependência, tanto física quanto psíquica. Esse é um dos motivos pelo qual a ayahuasca não é considerada droga, porque ela não traz aquela dependência física que as drogas trazem. Aliás, esse é um tema bastante importante, talvez, de se abordar aí para os telespectadores, né? A diferença das plantas de poder e de droga. Quando nós falamos de droga, nós precisamos entender o âmbito que isso está sendo abordado, não é? E muito assim, tem um paralelo muito forte, né? O pessoal confunde um pouco isso daí. Sem dúvida, né? E talvez seja por isso que seja interessante a gente estar abordando isso. Então, quando nós estamos falando de droga, a primeira coisa que vem na cabeça é a droga do ponto de vista legal. Ou seja, existe então uma portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária que elenca todas as plantas, todos os sais que são consideradas de uso proibido ou de utilização específica para determinadas pesquisas científicas, etc. Lá você vai encontrar, por exemplo, a cocaína, a maconha, o êxtase, o LSD, como taxada como drogas. A ayahuasca não encontra-se lá. Ou seja, a ayahuasca, do ponto de vista jurídico, não é droga. Tanto se fosse droga, nós temos aqui litros e litros de ayahuasca, né? Eu também sou servidor da Justiça Federal, nós temos vários irmãozinhos que são policiais, né? Que frequentam também, não é? Então, do ponto de vista jurídico, nós somos amparados pela legislação do nosso país, pela liberdade de culto, por portaria do CONAD. Então, do ponto de vista jurídico, essa questão está afastada. Do ponto de vista psicológico, não é? Nós precisaríamos então abordar a limitação que a ciência tem relativamente a alguns termos utilizados. Por exemplo, a ciência não acredita em espíritos, não acredita em Deus, não acredita nessa vida depois da morte. Então, quando nós passamos a enxergar esta outra realidade, para eles isso é uma alucinação, porque para eles não existe um termo, uma vez que eles não admitem esta outra realidade. Já para nós, isto é extremamente real, até porque na nossa escola, fiquem todos sabendo, nós ensinamos as pessoas a saírem em viagem astral, em desdobramento astral, sem a utilização da ayahuasca, que a ayahuasca é apenas um caminho que facilita algumas coisas, mas um verdadeiro estudante, ele deve aprender a realmente abandonar o seu corpo físico, a adentrar nessas outras mentais sem ayahuasca. Então, quando você passa por experiências desse sentido, onde você vê o seu corpo deitado em cima da cama e você lúcido, como nós estamos agora, conscientes, neste outro plano, vivendo nesta outra realidade, nós chegamos num ponto do xamanismo que nos é extremamente importante. Ou seja, o verdadeiro estudante de xamanismo, ele não crê, ele sabe. Ou seja, ele passou pela experiência, ele vivenciou aquela experiência. Exatamente. Então, diferente de pessoas que ficam discutindo, por exemplo, qual é a cor do chakra básico, quantas pétalas tem, o que ele faz,
a pergunta é assim, bom, você já experimentou, já se relacionou, já viu um chakra, né? Não viu? Então muito provavelmente as pessoas estão discutindo de coisas que elas leram, ou seja, ela não teve a experiência direta. Então o xamanismo ele se presta exatamente para que nós venhamos sair dos mundos das teorias e nesta nova era, que nós já estamos nela, nós podemos trazer as pessoas para uma espiritualidade mais real, para algo em que elas realmente experimentem, para algo que elas testemunhem, para algo que elas possam não apenas crer, mas saber. Bom, e Céu de Capela vai fazer aniversário esse ano de novo, né? Eu estive aqui num dia que era festa. Né? Primeira vez. 6 anos já é um menino, né? 6 anos já é um menino, graças a Deus, crescendo a cada dia. O nosso instituto, aí nós teremos esse ano um evento internacional, em dia 15 de novembro, aí não está publicado, isso ainda está em primeira mão, né? Foi de primeira mão mesmo para vocês. Dia 15 de novembro nós estaremos trazendo as mais importantes lideranças indígenas da América, desde o Canadá, Estados Unidos, Bolívia, Peru, Argentina, Uruguai. Nós estaremos trazendo aqui para São José do Rio Preto, num evento internacional realmente de grande envergadura, para que nós possamos apresentar isso para São José do Rio Preto. Havia uma profecia, né? Nós ainda fomos felizes de receber este tambor, que um grupo nativo dos Estados Unidos, há muitos anos atrás, teve uma profecia aonde as nações águias encontrariam-se com as nações Condor, ou seja, a parte da América do Norte encontraria com a parte da América do Sul. E será em São José do Rio Preto. E isso eles consagraram um tambor, esse tambor tem toda uma história, foi para Peru, para Bolívia, acabou caindo na mão de um mestre gnóstico e nós nos reencontramos nessa vida e isso veio para o Céu de Capela. E este ano, 2013, será o ano em que essa professora vai se concretizar e temos a felicidade de poder sediar este encontro dessas nações nativas, né, Lakota, Sioux, Dakota, os Navarros dos Estados Unidos e de os Mapuches argentinos, virão os líderes xamânicos da América aqui para São José do Rio Preto. E será de enorme responsabilidade, mas de muita honra aí. Já estão todos convidados, vocês em breve estaremos publicando, isso vai ganhar a imprensa também, né? Fico feliz por vocês estar sendo o primeiro a estarem recebendo essa informação. Com certeza, eu ainda mais. E passar isso aí pro pessoal em casa. Mas se a gente continuasse aqui, a gente tinha que fazer uns 4 programas. Porque o assunto é muito extenso, mas eu quero agradecer, tá, de você ter aberto o céu para a gente estar vindo aqui hoje, mostrar um pouquinho mais em São José do Rio Preto, na região, e obrigada. Eu gostaria agora que você fizesse um convite pessoal em casa. Sim, agradeço a vocês por essa oportunidade de nós estarmos divulgando o nosso trabalho aqui em São José do Rio Preto. Todos vocês são convidados a virem conhecer os trabalhos aqui no Instituto Céu de Capela. Mais uma vez, basta entrar no nosso site, lá tem algumas informações. Caso vocês tenham algumas dúvidas em casa, por favor, mandem-nos um e-mail, teremos o prazer de poder estar respondendo. E os nossos rituais, eles têm as datas marcadas lá. Este ano nós estaremos fazendo vários rituais comuns do xamanismo, como a tenda do suor, o cachimbo sagrado, as rodas de cura e essa tônica mais comum, que é o nosso trabalho de autoconhecimento. Inclusive, sábado agora, nós estaremos reunidos, não é? Então, agradeço a atenção de vocês, agradeço, Patrícia, por mais esse convite e esperamos recebê-la todos vocês aqui no nosso Instituto.